Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Emanuel Martins, sou um dos autores da plataforma Teológica Prime, autor da trilha de espiritualidade pentecostal, e gostaria de convidar todos os irmãos a estarem orando conosco, os irmãos que estão aqui, por gentileza, se coloquem de pé. E você que está em casa, se possível, curve sua cabeça, nós estaremos orando ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por este dia que o Senhor preparou. Nós rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo, ó Deus, que nós temos como planos em nossos corações. Senhor, que o Senhor venha estar coroando este dia com a tua graça. Deus, que a tua bênção esteja sobre esse projeto e que vidas possam ser tocadas e edificadas a partir de hoje, Senhor, através dessa iniciativa, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Quero convidar a nossa irmã Nayara, ela estará louvando ao Senhor. E você que está conectado conosco, enquanto nossa irmã Nayara se aproxima, este é o lançamento da plataforma Teológica Prime. Logo mais nós estaremos com o nosso querido irmão Menezes Neto, e ele estará fazendo uma apresentação melhor deste projeto, dessa plataforma. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Nossa irmã Nayara louvando a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome de Jesus. Ele está neste lugar e é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos. A Teológica Prime, ela surge em um contexto de desconstrução de valores. A Teológica Prime surge em um contexto de crise e nós temos uma importante função. Nós, como cristãos, como pais de família, como sacerdotes do lar, a nossa responsabilidade é de edificar a nossa casa na palavra de Deus. E nesse contexto de desconstrução que estamos vivendo, a Teológica Prime surge como uma alternativa para esses valores serem firmados nos nossos lares. É muito comum nas plataformas virtuais do nosso tempo, estamos chegando, por exemplo, agora no tempo do Natal, e é muito comum seriados e filmes que buscam desconstruir, buscam escandalizar os valores do Evangelho. E a Teológica, ela surge para suprir essa carência. Nós surgimos em um cenário de desconstrução para edificar. Se eu pudesse definir com uma palavra a respeito da Teológica Prime, diria edificação. Estruturação de valores cristãos, não somente pentecostais, mas cristãos de modo geral. Então você, querido, que está nos assistindo, você tem a oportunidade de ter em sua casa uma plataforma cristã que vai auxiliar seus filhos, sua esposa, você, a crescer espiritualmente. No meu caso, ensinando a respeito da espiritualidade pentecostal, nós vemos todos os dias nas redes sociais, nas mais diversas plataformas, um pentecostalismo desvirtuado daquilo que o pentecostalismo clássico ensina. E nós estamos aqui justamente para encaminhar você que está nos assistindo a uma verdadeira e genuína espiritualidade pentecostal e cristã. Então, tendo este pano de fundo, quero convidar nosso querido irmão Menezes Neto para fazer uma melhor apresentação. Querido, venha cá, por gentileza, para fazer uma melhor apresentação da plataforma. E eu peço que você não saia daí, fique conosco, porque nós daqui a pouquinho estaremos apresentando as nossas propostas
E, inclusive, eu peço que você esteja compartilhando, dando um feedback aqui nos comentários. Nós estamos acompanhando tudo. Então, esteja compartilhando com os irmãos, com o pessoal da sua igreja, com o grupo de jovens. Compartilhe mesmo, para que o máximo possível de pessoas venham ficar sabendo desta boa notícia, a Teológica Prime. Menezes. Obrigado, meu irmão. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele eu tenho certeza que não estaríamos aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer à Igreja Assembleia de Deus, na pessoa do pastor presidente Daniel Nunes, seu filho Keiler, nosso pastor Keiler, que graciosamente e generosamente cederam para que nós pudéssemos realizar esse lançamento aqui. Deus sabe a luta que é tentar expandir um pouco mais o reino de Deus. Falar sobre valores, falar sobre princípios, está cada vez mais difícil em um mundo de valores invertidos. Como o Emanuel bem falou, a Teológica ela nasce com uma missão. A missão de resgatar valores, resgatar piedade, resgatar a união entre as famílias. Por que não? Se você parar para ver o dia a dia das famílias hoje, é muito corrido. Quantas pessoas hoje já não almoçam mais juntas? Cada um almoça num cantinho, assistindo o que bem quer. As pessoas não estudam mais juntas. Muitas pessoas chegam do culto e não estudam mais juntas sobre o que foi pregado, sobre o que foi ensinado numa EBD. Então a Teológica ela vem para mostrar uma teologia de forma prática, teologia de uma forma sincera, segura, para que qualquer pessoa, desde o mais simples até o mais elevado em academicismo, possa deslumbrar as belezas de Deus em forma de série. Isso mesmo, em forma de série. Então, se o Emanuel resumiu, eu queria resumir também em resgate. Esse é o tema desta noite. E, para tanto, nós vamos ver um vídeo que foi elaborado pela nossa equipe de mídia, que é o vídeo de número 1, que fala justamente sobre o propósito da Teológica e o porquê de nós estarmos aqui hoje. Eu peço que o nosso irmão possa soltar aí o play, por favor. A igreja nasce com o cumprimento da promessa de nosso Senhor, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os apóstolos são revestidos com o Espírito Santo e podem então testemunhar com autoridade e ousadia a vida, as palavras, morte e ressurreição de Cristo. Com isso ela é perseguida e muitos são mortos por seguirem o que era chamado de o caminho. Após a morte do primeiro mártir Estevão, Saulo de Tarso tem um encontro sobrenatural com Jesus e passa a ser o maior propagador da mensagem do Evangelho por todo o mundo conhecido. Os testemunhos da ação do Espírito Santo continuaram durante o período da igreja até os antinicenos, nossos irmãos que lutam contra as heresias e confirmam a fé ortodoxa entregue pelos apóstolos. Porém, já em Orígenes, podemos ver a denúncia do declínio dos dons espirituais. Declínio, mas não um fim. O institucionalismo da igreja afetara cada vez mais a vida e o ministério da mesma, fazendo com que a prevalência e a influência dos dons fossem esmorecendo. Com a ascensão da igreja dada por Constantino e a união com o Estado, os irmãos esqueceram sua cidadania celeste e se acomodaram na luxúria e nos bens terrenos. Não é de se espantar que a exibição dos dons sobrenaturais do céu deixasse de ser vista com clareza. Mas ainda que os dons desaparecessem da igreja institucional, não fora por completo. Homens crentes começaram a se retirar da sociedade com o intuito de viver uma vida de devoção, buscando um resgate e preservação da dimensão miraculosa da fé cristã. Eles deixaram tudo o que tinham para trás e se instalaram nos mosteiros e presenciaram o mover do Espírito Santo. Os valdenses surgem após serem rejeitados pela instituição e defendiam o valor da vida interior e espiritual, contrapondo a forma externa e ritual que a instituição havia adotado.
Os homens e suas inclinações carnais haviam corrompido a igreja. Martinho Lutero opôs-se fortemente ao abuso de autoridade que a instituição impunha, principalmente a venda de indulgências, um meio usado para perdoar pecados em troca de dinheiro, sem a necessidade de arrependimento. Usado por Deus e guiado pelo Espírito, Lutero abre uma grande fenda na cristandade. Ao fixar suas 95 teses na igreja de Wittenberg e travar longos conflitos contra os problemas existentes na instituição, ele resgata a verdadeira adoração e mostra ao povo, com a ajuda da imprensa de Gutenberg, a verdade sobre a salvação. Após a reforma, movimentos como os anabatistas, quakers e morávios buscam resgatar o sobrenatural e a vida de devoção a Deus, levando a mensagem fidedigna da qual nossos pais defenderam e morreram por ela. Com Joe Wesley, encorajado por George Whitefield, vemos um avivamento fantástico com muitas viagens e pregações ao ar livre. O mundo é minha paróquia. Pessoas se reuniam aos milhares e haviam muitas conversões. O Espírito Santo confirmava a palavra com curas e libertações. Wesley nos deixa um legado, assim como John Fletcher, que resgata o sentimento dos apóstolos, pois buscavam incansavelmente o agir do Espírito Santo em suas vidas. O declínio espiritual e moral fez com que Jonathan Edwards se levantasse, assim como outros irmãos, a buscarem um ressurgimento da religião. A busca pelo resgate da fé genuína não parou e, com sua famosa pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards demonstrava poder vindo do Espírito e muitos se convertiam. Os avivamentos continuaram e vemos os precursores do pentecostalismo moderno com o movimento Holiness e homens como D.L. Moody e Charles Finney que buscam resgatar o sentimento de uma vida cristã mais sublime. Estes homens inspiram até hoje, suas vozes ecoam na vida de Charles Fox Parham, jovem evangelista com influências metodistas, quakers e do movimento de santidade. Após o derramamento de 1901, vemos o Espírito Santo agir com força e vigor visíveis e a busca por esse poder culmina em William Seymour, que, impressionado com a pregação de Parham, prega com ousadia sobre o batismo com o Espírito Santo. A Rua Azusa ficou repleta do poder de Deus e, assim como em Atos, enquanto uns glorificavam a Deus pelo resgate da fé dada aos santos, outros zombavam. Bem, meus irmãos, a trajetória da igreja, desde Atos até aqui, ela se resume em um resgate. Deus, com seu plano salvífico, e a igreja resgatando valores em um tempo em que as pessoas estavam fugindo destes mesmos valores. Homens e mulheres morreram em prol deste evangelho. William Seymour, como foi falado, ele lutou contra o preconceito e em um tempo em que as pessoas estavam buscando apenas uma ortodoxia sem o sentimento, sem o espírito, ele consegue transcender e é isso que nos faz vivos, obviamente pelo mover do Espírito, que sem ele nós não estaríamos aqui. Então hoje, nós podemos fazer este mesmo resgate, porque nós estamos em um tempo justamente parecido com o que aquelas outras pessoas viveram. Nós não podemos virar a nossa face diante de um mal tão avassalador. Temos que levantar as nossas vozes e defender a fé que foi entregue aos santos. E nós só vamos conseguir fazer isso se estudarmos com afinco, se tivermos amor pelo Evangelho. Então, o que eu proponho é que nós consigamos levar o Evangelho para dentro dos nossos lares. O Evangelho toda hora. É isso mesmo, toda hora. Porque nós vamos poder assistir pelo tablet, pelo computador, pela TV, pelo celular. E vocês vão ver que a partir que o seu lar seja atingido por uma porção enorme de conhecimento, unido isso ao poder e o fogo que o Espírito Santo emana, nós vamos ser esse povo do agora, esse povo que vai sair de dentro de um lar e vai atrair pessoas pela diferença. Eu queria convidar meu irmão Emanuel Martins para nós falarmos justamente um pouco sobre este momento em que o pentecostalismo é tão necessário. Eu gostaria de citar um irmão nosso, Gutierre Siqueira, um jovem escritor, que ele diz em seu livro Revestidos de Poder, que o pentecostalismo é o bastião
da moralidade em um mundo perdido. Essa frase que ele disse ficou na minha cabeça e não tem como sair. Eu vivo dizendo que sou pentecostal abortivo, porque não nasci pentecostal. E eu queria que o Emanuel falasse um pouco, já que ele não só é autor de uma das melhores, porque todas elas são excelentes, mas para a Assembleia de Deus como um todo, a trilha de Emanuel toca porque ela é justamente sobre a espiritualidade pentecostal. É ensinar pentecostal a ser pentecostal. Fala um pouco, meu irmão, sobre a sua trilha. Muito bem. Eu estava meditando um pouco enquanto o Menezes falava a respeito desse período em que estamos vivendo, esse período de crise, e um pensamento me veio à mente, né? A crise é o cenário ideal para o avivamento. Nós vimos aqui neste breve vídeo que foi passado, que sempre em períodos de crise, períodos de declínio, o Senhor vinha levantando homens e mulheres para resgatar a espiritualidade genuína da igreja. E nós, na nossa trilha, nós visamos justamente isso, trazer esse resgate da espiritualidade pentecostal. Eu, particularmente, busco mostrar de modo bíblico, teológico e histórico quais são as bases da nossa espiritualidade e a beleza dessa espiritualidade pentecostal. Você que está nos assistindo, independente de qual confissão de fé você faça parte, assembleano, batista, presbiteriano ou mesmo católico, todas essas confissões, né, a parte da Assembleia de Deus, que no Brasil é a maior denominação pentecostal, mas todas as outras denominações, elas foram de certo modo tocadas pela chama do Pentecostes. Nós temos, por exemplo, a grande renovação carismática que ocorreu na década de 50 e 60, e surgiram igrejas como batistas renovadas, presbiterianas renovadas, a aliança das igrejas congregacionais, e até mesmo houve um mover no meio do catolicismo. Aqui não estou para fazer juízo de valor se foi um mover genuíno ou não, mas uma coisa é certa: aquilo que estava nos tocando, a espiritualidade que nós exercemos, eles passaram também a buscar exercer. Então, na minha trilha, eu busco explicar para os irmãos qual é a essência da espiritualidade pentecostal. Eu vou fazer um resgate histórico. Muitos desses nomes que vocês viram aqui passar na telinha, John Wesley, Martinho Lutero, George Whitefield, Parham, William Seymour, enfim, D.L. Moody, esses homens, nós estaremos falando sobre eles também e trazendo algumas coisas que para muitos serão coisas novas. Para aqueles que não têm tanto o hábito de estudar a teologia pentecostal, serão novidades. Como, por exemplo, posso soltar uma palhinha aqui? Pode. Pronto. Nós estaremos vendo, por exemplo, que o pentecostalismo clássico, o lá de Azusa, ele está dividido entre dois grupos. Um grupo que acredita nas línguas como evidência inicial, que é o grupo majoritário, Assembleia de Deus, Igreja de Deus em Cristo, Igreja de Deus do Tennessee, em Cleveland, e tantas outras denominações menores, creem no batismo com o Espírito Santo como sendo evidenciado através das línguas. Já outras igrejas, como por exemplo, a Igreja Pentecostal Elim, da Grã-Bretanha, a Igreja Metodista Pentecostal do Chile, que é antecedente ao avivamento da Rua Azusa, eles não creem. Eles creem que a fala inspirada, o Espírito Santo desce sobre alguém e inspira louvores, seja em outras línguas ou não. Então eles acreditam que não somente as línguas são evidências do batismo com o Espírito Santo. Então, nós estaremos vendo isso. É certo que nós, assembleanos, cremos, e eu defendo isso, nas línguas como evidência, mas é bom nós conhecermos o que outros irmãos que fazem parte da mesma escola que nós, pentecostalismo clássico, acreditam a respeito do assunto. E nós estaremos buscando diferenciar a espiritualidade pentecostal bíblica, genuína, dessa espiritualidade periférica que temos visto todos os dias nas redes sociais. Nós costumamos conversar e brincar, aqueles peões do baú no meio da igreja, aquela coisa. Isso não reflete a espiritualidade pentecostal genuína. E você vai estar estudando sobre isso juntamente comigo. Então,
Nós estaremos também trabalhando as bases teológicas e bíblicas da espiritualidade pentecostal. Você não vai ver somente história, você vai ter acesso ao texto bíblico. Nós estaremos apontando para o texto bíblico do porquê nós adoramos como adoramos. Tem justificativa bíblica? Ou somos movidos apenas pela emoção do momento? Nós veremos que tem justificativa bíblica sim, seja para o levantar das nossas mãos, seja para as nossas orações um pouco barulhentas, tudo isso nós mostraremos na palavra. Por quê? Porque isso faz parte da espiritualidade pentecostal. Então nós estaremos definindo o que é espiritualidade, então eu quero deixar você curioso, para que você venha acompanhar a nossa trilha. Amém, amém, muito obrigado mesmo. O Emanuel está representando o corpo docente, porque parte do corpo docente não mora na nossa cidade, não reside aqui, e parte do corpo docente que está residindo aqui não pôde vir. Eu peço até oração aos irmãos, porque, como eu disse, Satanás ele não se alegra quando as pessoas se unem em prol do Evangelho. Ele faz de tudo, ele coloca qualquer empecilho, mas maior do que este infeliz é Deus. Nós cremos nisso. E é justamente nesse ponto que eu queria falar, é o quem nós somos. Quem é esse povo que monta a Teológica Prime? Eu digo que eu sou o menor deles. Eu sou só a cara que dá. Mas as pessoas que estão compondo são pessoas que atuam em suas igrejas locais, pessoas que atuam no Evangelho, pessoas que atuam dentro de casa. Eu digo dentro de casa porque não é difícil de você encontrar pessoas que são cristãos na igreja, mas que em casa não exercem. Isso é um perigo. É o chamado crente 007. Os irmãos que estão compondo a grade são irmãos de um caráter comprovado pelo povo que está com eles na comunidade. Nós temos, por exemplo, o pastor Eudes Marques. Eu vou começar a colocar os nomes das pessoas aqui. Nós estamos na pasta 2, meu irmão. Eu vou começar a colocar, eu acho que pelo Amadeu. Acho que é o Amadeu que está como primeiro lugar das imagens. Amadeu Leandro, ele é filósofo e teólogo, tá? Ele ficou responsável pela trilha de estudos em Apocalipse, em escatologia, e também nas trilhas de filosofia. Porque muitas pessoas, e por muito tempo, e é isso que nós vamos ter que tirar da mente do povo, de que estudar esfria você. O estudar mune você. Ele coloca uma arma poderosa na sua mão. Porque se você não estuda, você fica à mercê de qualquer pessoa que lê um pouco mais que você. Além do mundo aí fora estar com os valores invertidos, dentro das igrejas também existem pessoas que pregam um evangelho que não é real, um evangelho que não tem o Cristo retratado nas Escrituras. E nós temos que estudar tudo e reter o bem. Temos também o segundo professor, por favor. É o nosso querido Emanuel Martins, que todo mundo dentro da Assembleia de Deus de Campina Grande deve conhecer. Um evangelista por dom dado por Deus. É uma pessoa que vive em prol da obra, vai nos lugares que muita gente não tem coragem de ir, pregar o evangelho aos menos favorecidos e alcança muita gente. Ele também tem um dom de cura, dado obviamente por Deus, e eu digo a vocês que uma pessoa que era cética como eu, vê o que eu vejo ele fazer, ele não, Deus através dele, é de arrepiar. Então uma pessoa que vive isso, vai lhe ensinar como buscar isso. Não adianta só ter o conhecimento técnico, tanto o Amadeu como o Emanuel, como eu já disse, eles não só têm o conteúdo técnico na cabeça, eles botam em prática. É justamente isso que a gente quer transmitir para vocês. Nós temos o terceiro professor agora, Jadson Targino. Esse é um dos mais novos, mas ele não perde em nada em intelecto e em vivência. Ele também é teólogo, ele traduz livros diretamente do latim, do grego. Então ele vai ficar com as trilhas paulinas, com as trilhas dos pais da igreja, e eu tenho certeza que ele vai enriquecer e muito as suas conversas em casa. Quando ele falar de homens e mulheres que viveram em um tempo que a gente nem às vezes sabe, vocês vão entender o porquê que nós temos que viver muito mais o evangelho para poder valer a graça que nos é dada.
Vamos para o próximo. A irmã Júnia Nascimento, ela também é conhecida do nosso povo, ela é formada em História, mestre em História, ela ficou justamente responsável pelas trilhas de História e História da Igreja. Ela vai conversar com todos nós acerca de um tempo muito distante. Ela começou a sua trilha com Babilônia, né, a invasão babilônica, o porquê, as causas, as consequências. Então, esses estudos que ela vai trazer vão enriquecer e muito a sua mente. Nós também vamos ter as questões com os livros, as bibliografias que os meninos usaram, que os nossos irmãos usaram, vão ser passadas para vocês também. Vocês vão ter acesso a isso. Vocês vão ter isso na palma da sua mão. Já pensou você estar na fila do banco e, ao invés de pensar qualquer bobagem, se estressar, ficar ansioso, você abrir aqui o seu celular e estar assistindo uma aula, está sendo edificado, você está aperreado em casa e você assistir uma aula? Bem, aperreio e ansiedade é uma coisa que está bem alta hoje, mas lembre-se, nós temos o Espírito Santo de Deus, basta que busquemos Ele, basta que nós estejamos juntos e nós vamos conseguir isso. Vamos ao próximo professor? Mateus Melo. Mateus Melo é psicólogo e ele ficou justamente responsável pelas trilhas de psicologia. Sim, ele não só vai ficar responsável pelas trilhas de psicologia, como ele também vai ser um dos mentores. Porque uma das nossas missões é fazer com que o nosso povo tenha uma mente sã. Em um mundo em que a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão batem forte, muitos irmãos têm pensado que nós somos blindados quanto a isso. Nós somos suscetíveis a isso porque o pecado original atinge a cada um de nós. Nós, a nossa família, elas têm a necessidade de ter uma mente fortalecida. E o Mateus vai trazer tudo isso, tanto nas suas trilhas em aula, como na mentoria especial com os assinantes. O próximo? Pastor Eudes Marques. Pastor Eudes Marques é o meu pastor e eu louvo a Deus por ter conseguido trazer ele para a plataforma. Né? Quando os sócios falaram sobre quem colocaríamos para ocupar o cargo de professor de liderança e questões pastorais, não teve outro nome que me viesse à cabeça, porque quem conhece o pastor Eudes sabe que ele é um pai. Onde ele está, floresce. Onde ele senta e é plantado, ele floresce. E ele é uma pessoa que eu tenho um apego muito grande. E não é por nepotismo, tá? Ele tem vivência. A casa dele, os filhos dele, a esposa dele sabem quem ele é. E também eu tenho certeza que os pastores que o conhecem também sabem quem ele é. Ele não só vai ensinar você sobre como ser um líder, tanto para você usar essa liderança nos estudos bíblicos, como para você usar essa liderança fora da igreja. Hoje, as pessoas procuram por líderes, pessoas de presença, pessoas com uma palavra firme, pessoas que não cedem. Ele vai falar sobre grandes líderes bíblicos e o que eles fizeram pela igreja. Eu tenho 2 vídeos que estão aqui, que são a apresentação dos 2 que não estão aqui conosco. Eu vou falar antes, que é a nossa nutricionista, que ela vai ficar responsável pela trilha de estudos em nutrição e ciência do bom viver. E você pode perguntar o que isso tem a ver com teologia. Bem, eu vou pedir para que o nosso irmão passe o vídeo dela primeiro, que é a Flávia Bulgarelli, para vocês entenderem por que nós temos que aprender sobre a alimentação saudável. Olá, eu sou a Flávia, eu sou nutricionista e eu tenho especialização em nutrição funcional e nutrição infantil, além de mestrado na área de ciências da alimentação. E eu sou professora de pós-graduação em nutrição e também atuo na área clínica. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você, para te explicar que as escolhas alimentares que você faz, o cuidado que você tem com o corpo, vai além de questões estéticas. Quando você nutre o teu corpo, quando você faz melhores escolhas para o teu corpo, você está cuidando do templo do Espírito Santo. O teu corpo é um templo e você tem que cuidar dele. É o dever de todo cristão cuidar do seu templo. Falando um pouquinho sobre alimentação, quando você faz escolhas alimentares, seja em excesso em alguns nutrientes que possam ser nocivos, como gordura saturada,
excesso de agrotóxicos, ou de corante, ou de açúcar, ou quando você ingere em menor quantidade alimentos que seriam mais nutritivos para o teu corpo, como por exemplo fruta, verduras e legumes, quando você deixa essa alimentação desequilibrada, isso vai impactar não só na questão física, como também na questão emocional. Hoje a gente estuda muito essa questão da relação com os nutrientes e do desencadear ou agravar processos de depressão e ansiedade. Então, quando você cuida de você, você está cuidando do seu estado físico, emocional e vamos dizer também espiritual, né? Por isso que eu estou junto com a Teológica para trazer para vocês um pouco dessa questão alimentar, para que você cuide do seu templo, para que você tenha uma alimentação saudável e que você viva bem. Esse é o nosso maior objetivo. Então, vão ter na plataforma de streaming aulas de alimentação, além de uma mentoria que eu vou estar junto com você para te direcionar, para te auxiliar nesse processo de mudança. Eu te espero na nossa trilha de saúde para que a gente possa juntos caminhar e fazer esse processo de mudança. Peço desculpas por estar ausente, eu moro em São Paulo e por conta da distância eu não vou estar presente no evento de lançamento, mas meu coração está aí com você. Um beijo grande e eu te espero. Então, dá para entender o motivo pelo qual nós temos que estudar sobre nutrição, não é? Mente sã, corpo são. Se você se alimenta bem, você vai dormir melhor, você vai ter N fatores que vão melhorar a sua vida. E ela também vai ser uma das mentoras, né? Vou falar daqui a pouco sobre como vai ser a mentoria. Tanto ela como o pastor Eudes também vai ser um outro mentor. Então você vai ter 3 mentorias, uma na psicologia, uma na nutrição e outra na questão pastoral. Né? Tirar uma dúvida, está ansioso, conversa com o pastor Eudes, está precisando de está com algum distúrbio, fala com a Flávia, enfim. Está com algum problema de ansiedade, fala lá com o Mateus, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Tá? Nós não só temos o trabalho com os mentores, os professores, nós também temos trabalhos fora da plataforma. Nós temos no nosso perfil no Instagram mais ou menos umas 31 lives, conteúdo gratuito, com todos eles. Tá? Nós temos estudos sobre Apocalipse, foram 3 lives. Nós temos também estudos contra os testemunhos de Jeová, com o Amadeu. Foram também 3 lives sobre Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e obviamente eles 3 são um. Tá? Nós também temos trabalhos com a On for All, que é uma equipe de psicólogos do qual o Mateus faz parte. Tá? E nós também temos lives com eles lá sobre ansiedade, sobre depressão, sobre gatilhos mentais. Tá? Então, isso também vai estar na plataforma, mas também tem conteúdo gratuito para todo mundo. E nós também temos um trabalho junto a Thalita Cume, né, que é um trabalho excepcional que as mulheres da nossa igreja estão fazendo, do qual a Nayara é uma das talitais. E eu tenho um vídeo da Priscila, que ela é a idealizadora do movimento Thalita Cume, que faz com que as mulheres se ergam e conversem sobre teologia. Né, em um período em que há tanto justamente essa questão de um progressismo gritante, né? Um feminismo empurrado, essas mulheres mostram de fato o que é sim ter algum tipo de poder, e esse poder vem do Espírito Santo. Eu queria que a própria Priscila falasse, o irmão colocasse o vídeo, por favor. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Priscila Fernandes do movimento Thalita Cume e eu quero celebrar o nome do Senhor nesse dia por essa grande conquista do povo de Deus. O Teológica Prime surge num cenário de bombardeio de informações, né, como um recurso educacional, como uma ferramenta que vai edificar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo.
Olha que bacana, você vai poder sentar no sofá da sua casa com a sua família e ter acesso a muito conteúdo de qualidade. Você vai poder se aprofundar no conhecimento das Escrituras, você, seus filhos, toda a sua casa. Vai ser uma grande bênção. E é com muita alegria que eu anuncio aqui que o Talitha Kumi é parceiro do Teológica Prime. O movimento Talitha Kumi surgiu com o intuito de equipar mulheres, empoderar mulheres. Opa, como assim? Empoderar mulheres? Sim, porque a gente entende que o verdadeiro empoderamento feminino está aqui, nas páginas da Palavra de Deus, no conhecimento do Filho de Deus. É o Espírito Santo que empodera. Né? O Espírito Santo, ele nos dá poder, ele nos concede poder. Esse é o verdadeiro empoderamento. A mulher empoderada é aquela que, cheia do Espírito Santo, reconhece, se curva ao senhorio de Cristo. Mas como fazer isso sem conhecimento? É só através do conhecimento da palavra que uma mulher, ela se reveste, ela se veste da sua verdadeira identidade, de feminilidade, o modelo original, aquele pensado por Deus antes da fundação do mundo. O movimento Talitha Kumi, junto com o Teológica Prime, tem pensado em muitos projetos que vão abençoar a vida das mulheres, que vão alcançar mulheres que já conhecem a Cristo e mulheres que ainda não conhecem ao Senhor. E eu quero te convidar para espalhar essa ideia, para espalhar essa boa notícia, porque o nosso único objetivo é usar os dons que o Espírito Santo nos concedeu para edificar a Igreja do Senhor. Teológica Prime, Deus abençoe esse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão muito além para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. Obrigado. A Talitha tem feito lives muito boas no nosso perfil no Instagram. Né? Nós tivemos uma live sobre as reformadoras com Ruth Salviano e com Jaqueline também, que são autoras do livro. Tá? Eu digo a vocês, mulheres, que podem ir lá agora, lá no nosso perfil no Instagram, Teológica Prime, e vejam, assistam. O material é excelente. A Priscila, ela é assim, desenrolada. Então, desse jeito dela, ela consegue transmitir a palavra de uma forma bem top, assim como Nayara e as outras Talithas. Né? Eu conversei com quantas? Acho que com as 4, né? E todas elas têm o mesmo propósito. Sim. E o que tudo isso vai culminar, né? O que tudo isso vai nos levar? Vai nos levar a uma união entre irmãos que anseiam por uma mudança. Uma comunidade de crentes movidos pelo Espírito Santo que querem ir para o céu. Tinha um irmão já falecido que ele diz assim, se você quer ir para o céu, ele dizia assim, se você quer ir para o céu, ande com quem também quer ir para o céu. Porque se você andar com pessoas que não anseiam isso, você vai ficar sendo puxado entre dois caminhos. Então a Teológica quer promover isso para você, para a sua casa, para a nossa igreja e para qualquer igreja. Nós queremos mudar em um mundo que grita para nos pisar, que grita para nos destruir. Nós temos a oportunidade de fazermos um resgate, de fazermos um grande movimento de avivamento nos lares. Porque o lar é a menor célulazinha de uma igreja. Se o lar vai mal, a igreja vai mal. Então, os nossos lares, desencadeando essa onda de conhecimento, vivência, piedade, vai fazer por onde a igreja, a sua comunidade, cresça. Não inche, cresça. E o que é que a Teológica oferece? Estamos aí no 5º vídeo. Enquanto o vídeo vai passando, eu vou conversando com vocês sobre o que está passando no vídeo. Tá? Que eu deixei o vídeo justamente para poder falar um pouco. Pode deixar o vídeo passando, viu, meu irmão? O 5º. Séries de estudos todos os meses. Todos os meses você vai ter conteúdo exclusivo e original. Cada um dos professores vai entregar um curso e você vai ter acesso todo mês. Escolha a sua trilha.
Todos os cursos são colocados em linhas, em trilhas, como a Netflix. E você vai poder escolher a aula e acompanhar seu crescimento. Os cursos também têm certificado. Tá? Você escolhe qual trilha quer e é só ir. Conteúdo original e exclusivo, você não vai ver em outro lugar. Você pode até ver o mesmo assunto, mas não do mesmo jeito. Porque o nosso povo fala do próprio jeito, com suas próprias especificidades. Assiste em qualquer lugar. Bem, como eu disse, você vai poder com o celular assistir toda a nossa grade. Pode ter também no tablet ou no computador ligado com um cabo HDMI e você assiste na TV. Não é bom? É ótimo. Assiste em qualquer lugar. Não é só em casa, basta você ter um sinalzinho 3G que o negócio já dá para rodar. Tá? Os cursos eles vão desde 480 até 1920. Tem acesso a 3 acessos. Você tem 3 acessos. Você pode dividir com a sua casa ou com amigos, com irmãos da mesma congregação. Tá? A mensagem tem que ser espalhada. Não é uma questão apenas de ter o sustento dos professores, ter a questão do dinheiro, não, a questão monetária não. Assine e divida, certo? Tem gente que faz isso com a Netflix. Imagina você fazer isso com a Teológica Prime, que vai trazer conteúdo rico. Você vai poder ligar a TV e não vai ter medo. Não, o seu filho vai poder passar correndo na sala. Todo mundo vai poder ver o que você está assistindo, porque você vai estar assistindo sempre conteúdo de qualidade. Essa é a palavra, qualidade. E quanto? Né? Você pode estar perguntando, o pessoal quando eu estava comentando sobre, ficava perguntando quanto. Quanto é isso? Quanto será isso? Eu tenho uma imagem aí, que eu deixei no finalzinho, que eu vou pedir para o irmão colocar, que é justamente o que nós temos a oferecer e o valor que isso vai ser dado à Teológica em forma de investimento. Então, por tudo que eu falei, né? Por conteúdo exclusivo, mentoria, 7 cursos todos os meses, você vai ter acesso a também uma ajuda missionária, porque parte do valor vai ser revertido em missões, tá? Tudo isso você vai ter por R$ 24,90 por mês. É mais barato do que comprar uma pizza. Uma pizza está em média R$ 35, R$ 40 reais, com o frete vai para 46, então você comeu, no outro dia já não existe mais, só tem o pacote, mas com R$ 24,90, não importa a idade, se você tem entre 13 e 14 anos, com certeza esses R$ 24,90 você consegue, porque você economiza uma mesada só um pouquinho. Então é uma proposta irrecusável, é algo que você só não vai ter se você não quiser. E aí, meus irmãos, como eu disse, é uma questão de responsabilidade cristã. Não é uma imposição, é uma necessidade. O mundo jaz no maligno. Nós estamos na última hora. Nós não podemos fraquejar. E se ficarmos perdendo tempo assistindo toda a abobrinha que passa na TV, nossa mente vai definhar. Se a nossa fé se resumir apenas aos cultos de quinta, de terça, de quarta, enfim, se a nossa vida for apenas em cultos e não levar para dentro de casa, nós vamos definhar. E eu peço a Deus que a nossa igreja escute o clamor, né, escute esse chamado e que nós possamos crescer em uma comunidade ansiosa, mas ansiosa pelo Espírito Santo. Uma comunidade que quer crescer e fazer a sua rua conhecer o Evangelho. Para que o mundo saiba que há um Deus aqui na nossa cidade, que há um Deus ainda em Israel. Que nós possamos crescer de fato na graça e no conhecimento de Cristo. Eu agradeço muito, mais uma vez, tá? Eu peço oração pelo irmão Jailton Rocha, né? Que ele está em João Pessoa, ele sofreu um AVC, não foi, Emanuel? E está internado em João Pessoa. A mãe de Jadson também, que também teve um AVC e também está internada. Eu peço aos irmãos que orem, né? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu peço que vocês se unam. Para você que está assistindo através de uma gravação, muito obrigado. Para vocês, meus irmãos que vieram, foi muito importante para mim, foi muito importante para o Emanuel, foi muito importante para o reino. Eu quero agradecer à equipe que veio para cá, né? Aquele que, de novo, não mediu esforço, a Priscila que fez a mediação, enfim, a Karen que veio falar comigo também, a todos os irmãos, pastor Daniel que orou por nós, né? E eu peço a Deus
que nós tenhamos forças, porque eu tenho certeza que o inimigo vai se rebelar. Mas eu também tenho certeza que Deus capacita para que nós não venhamos a perder esta guerra. Que Deus nos ajude, e eu dou por encerrada essa reunião. Amém.